Já foi, Dodô? Morado, uma ótima tarde, boa quarta-feira. O nosso departamento de jornalismo de plantão, hein, gente? Acompanhando todos os acontecimentos, toda a movimentação em relação a essa situação que a gente vive, não só em Araraquara como no mundo todo, mas lógico que a gente tem informações relacionadas a Araraquara e também a nossa região. Então vamos ao vivo com o Luiz Antônio. Você me ouve, hein, Luiz? Boa tarde. Estou te ouvindo, Marcelo Siqueira. Pode um pouquinho mais de som, isso. Agora sim, boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Boa tarde, Luiz. Tô bem, e você? Como é que tá? Estamos aí, né? Acompanhando todas as movimentações. Temos aí a pandemia pelo mundo, a situação nacional e local. E temos também uma crise política ocasionada pelo pronunciamento duro do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite, mas quem está aí com as últimas informações, também acompanhando toda a movimentação, é o nosso colega jornalista Fernando Ferreira. Fernando Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Marcelo. Estamos aqui acompanhando tudo o que está acontecendo num dia bastante tumultuado no Brasil, né? Um dia que a gente tinha que pensar em soluções. Muitas vezes a gente está tentando encontrar aí novas situações complicadas no meio do caminho. Difícil, mas vamos lá. Algumas informações importantes para a nossa audiência que está sempre aí na sintonia da morada. Importante nesse momento a gente colocar algumas dessas informações para você. Bom, primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: muita gente questionando com relação à situação do que está funcionando, né? Então vamos começar por uma dúvida que tem chegado para a gente bastante grande com relação ao funcionamento das agências do INSS. Então vamos lá. As agências do INSS, elas estão fechadas, essa já é a determinação oficial, pelo menos até o dia 30 de abril, por causa do novo coronavírus. Durante todo esse período, o Instituto sugere que os segurados que precisem de algum tipo de serviço façam esse tipo de atendimento através do aplicativo ou então através do site Meu INSS. Quem tiver problemas aí no acesso à plataforma digital, pode também utilizar o telefone para informações. O telefone continua operando, que é o telefone 135. Nós estamos acompanhando também aqui a questão dos números, né? Esses números eles vão se movimentando a cada instante. Só para a gente citar, daqui a pouquinho vai acontecer uma reunião importante de atualização desses dados, mas até o momento os casos de coronavírus no Brasil hoje, subiu já um caso aqui. Nós temos as secretarias estaduais municiando aí o Ministério com algumas dessas informações e os números vão aumentando. Até o momento já foram registrados 48 mortos no Brasil. 40 deles estão aqui no estado de São Paulo. O Rio de Janeiro registrou 6 mortos e São Paulo tem 40. O Amazonas registrou também a primeira morte causada pelo Covid-19. Uma outra informação que a gente tem aqui é que Pernambuco também acaba de registrar a morte de um paciente com coronavírus, portanto esse caso aí já chega nos 48 confirmados que a gente acabou de dizer. Esse era um homem de 85 anos que veio a falecer hoje, a primeira morte registrada no Nordeste. Como eu falei, há uma expectativa bastante grande com relação a essa entrevista de atualização sobre os dados do coronavírus, entrevista essa marcada para as 16 horas em Brasília. Muitas perguntas sobre esse momento, né? Será que o presidente estará participando dessa reunião? A posição do ministro da Saúde, Mandetta, ela vai ser alterada em função do que aconteceu no pronunciamento de ontem? De que maneira isso vai se dar? A maior preocupação que eu percebo aqui nos bastidores de tudo que vem acontecendo em Brasília, no meio político, é a saída do Mandetta dessa batalha contra o vírus. Fica aquela sensação de abandono da racionalidade e possivelmente um direcionamento mais ideológico em detrimento à saúde. Isso é bastante complexo nesse momento, onde se tem que se colocar aí para acrescentar forças e não dividi-las, né? Então fica muito difícil. É claro que estaremos aqui acompanhando e trazendo todas as informações que porventura cheguem desta reunião que acontece em Brasília daqui a pouco. Agora, Fernando, eu sei que você tem mais informações aí, né? Mas esse dilema do Mandetta é difícil, né? Por um lado, ele foi desautorizado publicamente pelo presidente Bolsonaro, ou seja, toda a sua linha, toda a sua condução, dada até esse momento, foi ontem publicamente reorientada pelo presidente da República. Não só por ele ontem, mas hoje a gente acompanhando aqui, né, o discurso oficial do governo federal. Se você observar, por exemplo, nas postagens do governo federal no Facebook, onde há uma página bastante atuante, né, o governo hoje adotou, né, um discurso público no outro tom, no tom do presidente Bolsonaro de ontem, né, naquele pronunciamento.
dizendo que, olha, vamos reorientar essa questão do isolamento. O isolamento também tem consequências ruins, então preserve os grupos de risco e todo mundo volte a trabalhar. Isso no governo federal. Então há uma reorientação. Então o Mandetta está isolado, foi desautorizado. Agora, por outro lado, ele pode estar pensando, bom, se eu abandono o barco, eu deixo de dar a condução racional de acordo com as regras da OMS. Então, de fato, é um dilema enfrentado pelo ministro hoje, né, Fernando? Sem dúvida. Eu acho que a separação que tem que haver aqui, Luiz, é o fato de você ter que separar o médico do político. Então a gente está percebendo algumas infiltrações que não são boas nesse momento, principalmente quando o país está lutando, não o país não, o mundo está lutando para tentar acertar uma série de situações que estão sendo colocadas à nossa frente. Então existe muita expectativa para ver de que maneira esse tipo de conduta vai acontecer. O clima não é bom. O clima é bastante pesado, então a posição do ministro, a partir do pronunciamento de ontem, fica bastante fragilizada, porque ele vai mudar o discurso a partir do que o presidente falou, ou seja, uma posição de um médico, e um médico com certeza tem uma visão muito diferente do que tem um político. Nossa produção localizou aqui a postagem que eu me referi e fala o seguinte, olha, no mundo todo são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus, são raros, está dizendo que são raros, o que pode ser perfeitamente questionável, né? Entre jovens e adultos, a quase totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger estas pessoas e todos os integrantes dos grupos de risco com todo cuidado, carinho e respeito. Para estes, o isolamento. Para todos os demais, distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. Vamos, com cuidado e consciência, voltar à normalidade. O Brasil não pode parar. É o apelo que o governo federal começou hoje em cadeia fazer. Me parece que os estados vão se deslocar da diretriz federal e cada estado vai adotar o seu, quer dizer, vai virar aqui a terra do salve-se quem puder, cada governador garantindo a sua própria orientação nessa história. O Marcelo Bonholi está aqui também participando desse papo, Fernando Ferreira, e está nos dizendo que o prefeito do Rio de Janeiro parece que vai em sintonia com o governo federal, Marcelo? Exatamente. O Crivella, até onde a gente ficou sabendo, tem a intenção, inclusive está nos portais também, de retomar o comércio do Rio de Janeiro. Isso é um problema, mas como você disse, Luiz, se isso for de estado para estado, a gente no final vai saber quem está certo e quem está errado. Né? É um problema grave. Uns pensam na economia e o que isso pode gerar numa quebra do estado, e outros pensam na saúde pública, em cada um que está em casa. Então, são dois lados. Eu acho que os dois lados, de certa forma, estão errados e estão certos. É um problema muito grave e sem precedentes. Não tem como a gente determinar. Então, mas aí que está a questão, né? Por que se separar as discussões? Olha, ou a gente salva a pandemia, salva a população da pandemia, ou salva a economia. Tem que achar um meio termo. Tem que achar um meio termo. Você tem que lidar com a situação. A medida imediata é evitar que as pessoas morram. E o pós-pandemia, evitar que a economia quebre de uma vez. Então, quais medidas podem ser tomadas agora, econômicas, quais medidas podemos tomar depois para a recuperação desse tempo. Então, há uma separação do discurso que é difícil de entender. O presidente fala daqui a pouco, né, Fernando Ferreira? O presidente deve falar daqui a pouco. Existe expectativa, estava marcada uma coletiva do presidente a partir do meio-dia, assim que terminasse aquela reunião que houve com os governadores do Sudeste, havia expectativa já até falada que o presidente falaria, dando ali uma coletiva, trazendo algumas informações. Isso não aconteceu. Possivelmente exista agora a expectativa para as 16 horas, quando existe aquela atualização de dados com relação ao coronavírus. O Ministério da Saúde sempre se pronuncia alterando as informações, então possivelmente exista aí a participação também do presidente. Agora, com relação ao Crivella, uma coisa que eu acho que tem que ficar bastante entendida, né? Essa não é a posição do próprio governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Witzel, não pensa dessa maneira. Então você veja, não está havendo entrosamento nem no próprio Estado. Então a gente está vivendo como se fosse um barco muitas vezes à deriva, onde cada um gira o timão para um lado. Então, no meio de tudo isso, a população fica absolutamente perdida.
precisamos ter alguém que consiga aglutinar nesse momento as informações importantes para que não haja prejuízo para nenhum dos lados. O bom senso parece que, infelizmente, está passando longe das nossas autoridades. Isso é um desastre, porque nós estamos aí no modelo do pacto federativo, né? Não é só no discurso, não é só na disputa política, né? A União é arrecadadora, ela repassa recursos, ela dá diretriz. Então, não se pode, assim, cada estado adotar a sua política, porque não são ilhas isoladas. Então, as medidas precisariam ter um mínimo de sintonias. Isso é um desastre, né? É resultado, né, da fragilidade das instituições e da fragilidade das lideranças políticas. Está faltando um líder que consiga, né, falar a mesma língua, trazer a nação a mesma língua. Bonhoni. É exatamente nessa linha. Eu acredito que esse seria o papel do presidente da República. Sim. Ele deveria abraçar essa situação e fazer com que a situação, com todos os estados seguissem uma diretriz única. Eu até acredito que não tão ao céu e nem tão à terra, como foi dito aqui, mas ele deveria tomar as medidas conforme cada passo, cada situação fosse chegando. Por exemplo, até a chegada da pandemia, entrou no país, o cuidado para quem chegasse nessas viagens internacionais, tudo isso deveria ter sido tomado lá atrás, aos poucos, para que justamente não acontecesse o que está parecendo que vai acontecer, que é o crash da saúde pública, que é a quebra do sistema de saúde e que é o que está acontecendo na Europa. E, diga-se de passagem, a Europa cabe dentro do Brasil e nós teremos aí uma situação muito grave. Bom, Marcelo Siqueira, nós voltamos em instantes, né, com aí um possível pronunciamento do presidente da República. Ele vai anunciar novas medidas, ele pode dizer que foi um equívoco o seu pronunciamento ontem, e a gente vai aguardar então daqui a pouco. Né? Ou vai reafirmar, né? O momento é delicado, uma crise política instalada em meio à crise do coronavírus. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Cada um vai para um lado, né, Luiz? Cada um vai para um lado, né? Imagine assim, né? A direção da empresa chega e fala: olha, a partir de hoje nós vamos tocar rock and roll. Aí você fala: não, no meu programa eu vou tocar samba, mas e aí vem o Mariottini: não, eu vou tocar agora sertanejo raiz. E aí cada um vai tocar uma coisa. Não dá, né? Não dá. Ô, Luiz, só para constar, no meio dessa crise toda, Marcelo, me desculpa, a gente vai passar a informação que nós conseguimos na prefeitura de Araraquara, na parte de saúde. Em 2018, na primeira semana, foram vacinados 3.500 idosos na vacinação. Em uma semana em 2018? Em uma semana em 2018. Em uma semana em 2019, 4.500. Nesses 2 dias, no dia 23, depois acabou agora no dia 25, foram vacinados mais de 22 mil pessoas. Isso é um dado positivo no meio desse pandemônio todo. É um crescimento exponencial também, para usar a expressão aí das contaminações do corona, né? O povo tá com medo, né? O pessoal tá com medo, mas que bom que vai ser uma tomada de consciência em meio ao caos, né? Porque, né, já são 22 mil pessoas nesse momento imunizadas dos vírus gripais, né? Que não sejam corona, mas influenza, H1N1 e tal. H2N3. E que não precisarão, a médio prazo, usar o serviço de saúde. Uma excelente notícia, Marcelo Siqueira. Legal, muito bem. Valeu, Luiz. Bom, então daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com o nosso departamento de jornalismo com mais informações aqui na Morada FM. Agora são 3h46. Fique ligado na melhor. Já tem muito mais.